Existe uma coisa que é a base do relacionamento de casal, mas que na verdade é um paradoxo, é o diálogo. Por que é um paradoxo? Porque para você ter um bom diálogo, você tem que ter intimidade. Mas para você criar intimidade, você tem que ter um bom diálogo. É mais ou menos quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então isso é um desafio muito grande na vida de casal. A gente vê que existem muitos relacionamentos que terminam por falta de intimidade, porque não conseguem ter um bom diálogo. E isso acontece por diversos fatores. O primeiro é que a gente confunde diálogo com DR. Diálogo não é DR. Diálogo é aquela oportunidade que você dá para o outro de mostrar quem ele é, de conhecer o outro. O diálogo acontece primeiramente nos bons momentos. Da gente saber quem é o outro desde a infância, quais são os medos, quais são as alegrias, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. E às vezes a gente forma uma imagem do outro e não escuta o que o outro tem a dizer sobre si mesmo, né? A gente cria uma imagem do outro, a gente supõe que o outro é determinada coisa ou que ele deve agir de determinada forma, porque a gente quer que ele seja como a gente olha os outros pelas nossas lentes, né? A gente não se despe das nossas conclusões em relação ao outro. Então, o diálogo, para ele criar intimidade, ele tem que ser feito em bons momentos, no dia a dia, né? E também a gente pode fazer de forma indireta, tentando perceber quem é o outro. E aí, nos momentos de DR, a gente não vai transformar aquela pessoa no erro que ela cometeu ou na situação difícil que vocês estão enfrentando, né? Porque geralmente a DR ela vem recheada de acusações, de cobranças, e isso não é diálogo. E a maioria das pessoas pensa que isso é diálogo. Vou dar um exemplo para vocês. No momento de crise, o meu marido me falou: "Nossa, amor, você nunca fez isso, você não é assim, o que está acontecendo?" E aquilo me trouxe a autorreflexão. Ali eu estava diante de uma pessoa que me conhecia, que sabia que eu tinha cometido um erro, mas que não me julgou por aquele erro, que ele olhou através de quem eu era, ele viu quem eu era e me perguntou: "Você não é assim? Por que aconteceu isso?" Mas na verdade não é assim que a gente age, a gente fala para o outro: "Você fez isso está acontecendo porque você fez aquilo." E a gente tem que olhar o outro como um todo. Quem é aquela pessoa? Por que ela cometeu aquele erro? Será que ela está bem? O que ela está sentindo? O que está acontecendo? Então hoje eu quero deixar essa reflexão para vocês. Eu quero que vocês busquem, primeiramente, desenvolver um bom diálogo e criar intimidade com seu parceiro ou sua parceira. Quem é você? O que você gosta? E quando eu ajo assim, como você se sente? Olha nos olhos, escuta, uma escuta ativa, sem querer falar, sem querer mudar o outro, sem querer dar uma solução. Ouve quem está do seu lado, ouve o que ele diz e o que ele não diz. Presta atenção. Quando a gente conhece alguém, a gente fica atento, a gente presta atenção nos detalhes. E a gente forma uma imagem muito legal da pessoa, que talvez nem seja ela. A gente cria expectativas, né? E a gente às vezes se relaciona com a imagem que a gente se formou da pessoa. Mas o início do relacionamento é uma imagem legal. Quando a gente começa a conviver no dia a dia, com os defeitos que todo mundo tem, com as manias, a gente transforma aquela pessoa nos defeitos e nas manias e para de ver a pessoa como um todo. Ninguém é só defeito, ninguém é só qualidade. Todos nós somos um universo particular muito rico. E quando a gente se relaciona só com a imagem que a gente faz do outro, a gente perde a oportunidade de dialogar e a gente perde a oportunidade de conviver com aquela pessoa inteira, né? Com todo o universo, com todas as coisas que ela tem para nos oferecer. Porque as diferenças no relacionamento de casal também servem para o nosso crescimento, fazem a gente olhar para si mesmo. Então eu quero deixar esse convite para vocês: olhem nos olhos, busquem conhecer quem está do seu lado e quando estiver num momento de crise, vejam aquela pessoa como um todo, não apenas como o problema que aconteceu. Até mais!